vocês muito bem-vindos. Eu vou desativar o som de todos, porque assim a gente consegue manter uma organização. E o objetivo dessa mentoria, nessa manhã, é poder sanar questionamentos que vocês tenham. De maneira que eu já fiz a explanação sobre como eu estudaria, etc. Mas restam dúvidas individuais, assim. Às vezes você tem uma dúvida sua sobre como você vai estudar, etc. Então, eu pedi para marcarem essa mentoria para a gente conversar com muita calma, bastante tranquilidade sobre isso. Você que tem uma dúvida, que quer fazer uma pergunta, etc., há uma opção de levantar a mão aqui no Zoom. Levante a sua mão, porque aí eu vou seguindo a ordem que o Zoom me apresenta. E aí a gente vai superando os questionamentos, tá bom? Então vamos começar com a Thaisa. Thaisa, eu vou pedir para você ligar a câmera e ativar o som. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Joia. Professor, a seguinte dúvida: entre os e-books e o curso em PDF, qual que o senhor escolheria? Primeiro. Segundo, como o senhor faria a divisão das matérias por dia? Porque o meu intuito é ler 2 roteiros de leitura por dia, 2 matérias. Então, o senhor dividiria com foco no TJDFT? É a segunda pergunta minha. Só isso, não vou atrapalhar os demais. Na verdade, você não atrapalha, você ajuda, porque certamente essa dúvida é de outras pessoas também. Eu, se eu já tivesse começado o curso em PDF, eu continuaria até o fim, ponto. Mas esse seria eu. Porque eu acho que já foram umas boas semanas de curso em PDF, talvez. 5 só. Isso, Só sim. 5. Mas Então, o senhor falou para a gente terminar o roteiro dos e-books em 16 semanas. não, E sim, os sim, PDFs são 25 semanas. 5 semanas, né? Tudo bem. Que vai dar mais ou menos a mesma coisa, são 4 semanas de diferença. Então, assim, se eu já tivesse começado, tivesse disciplinado, eu não gosto de quebrar uma programação que eu fiz. Então, eu gosto de começar e terminar as coisas. Eu começaria e terminaria o curso. Se eu já tivesse começado, eu terminaria o curso em PDF. Com a seguinte observação: se eu percebesse que eu estava com uma dificuldade especial em alguma disciplina, eu leria o e-book daquela disciplina ou eu assistiria às aulas da disciplina isolada, curso completo daquela disciplina. Certo. Então, esse diagnóstico. Quanto como estudar, né? Como eu faria? Eu vou dizer a você como eu fazia. Esse é como eu faria. Eu estudava 2 ou 3 matérias por dia, mas eu ia com elas até o fim. Então, por exemplo, começava constitucional e penal. Eu só passava para civil quando terminasse penal parte geral. Eu não englobava nessa divisão especial, não, e nem em leis penais especiais. Eu só passava para administrativo, vamos supor, quando terminasse constitucional. Então, eu ia esgotando as disciplinas, entendeu? Eu Certo. estudava 2 a 3 por dia. E nessas 2 a 3, isso depende da carga horária disponível. Quando você escolhe duas, é mais rápido para você esgotar as matérias. Então, dá uma sensação de progresso mais rapidamente. Depende da sua carga horária. Eu Uhum. faria assim e eu escolheria uma matéria que gosto e uma matéria que não gosto. Porque vamos supor que você não goste de empresarial e não goste de ambiental. E que você deixe essas 2 matérias para estudá-las juntas. Você vai começar a estudar e você vai dizer: Meu Deus do céu, eu tenho que estudar 4, 5 horas isso. Quando você alterna com disciplinas das quais você gosta, o estudo fica mais leve. E aí fica mais uma sugestão. Comece o dia estudando a matéria de que você não gosta. Por quê? Porque enquanto você está com a mente descansada,
é mais fácil você absorver esse conteúdo. Geralmente a gente não gosta do que não sabe, então você vai aprender mais. Vamos supor que você goste de direito penal. Depois de um dia bastante cansativo de direito penal, você olha e diz assim, gente, aliás, um dia bastante cansativo de trabalho, você fala assim, gente, eu preciso estudar mais uma hora, mas eu tenho que ler sobre direito penal, uma matéria de que eu gosto. Então é mais tranquilo. Se você tivesse que ler sobre empresarial, provavelmente você não leria, entendeu? Professor, só uma última dúvida. Acerca desses tribunais que estão pretendendo usar o Enem como primeira fase. O senhor acha que isso é possível? E se sim, já começaria a estudar para uma prova de sentença? Eu não vi esse movimento, peço perdão. Há um movimento nesse sentido? O TJDFT, o vice-presidente, falou sobre isso. Ah. Mas eu vejo assim, e 2.000, sei lá, 3.000 pessoas para a segunda fase, se isso ocorrer, a correção vai ser meio porca, não? Bom, eu acho que se ele suprimir nesta altura do campeonato a primeira fase, não serão apenas 2.000 pessoas na segunda fase. Todo mundo que passou no Enem vai fazer a segunda fase do Uhum. TJD. Então a gente vai ter uns 6.000 pessoas na segunda fase. Acho que não é nem que a correção vai ser ruim ou vai ser boa. Eu acho que ela vai ser desigual, porque você vai ter que trazer diferentes homens para corrigir elemento humano, para corrigir diferentes provas. Então você vai ter que chamar 20 juízes, para cada juiz corrigir 300 provas, e ele vai ter que fazer isso em 30 dias. Então ele tem que corrigir 10 provas por dia, mais ou menos isso. Ainda que a prova tenha espelho, o critério de cada pessoa muda. Há pessoas que são mais rígidas, há pessoas que são mais flexíveis, há pessoas que são mais brandas, outras não. Então, eu confesso que eu não li essa notícia, mas eu acredito pouco provável nesta altura do campeonato. Correto seria um Enem muito mais abrangente, mais Sim. com menos gente passando. Então, assim, 3.000 pessoas passaram, mas já colocando todo mundo nas segundas fases. Aí você teria uma pessoa focando 2 vezes por ano para passar na primeira fase da magistratura. Então ela não passou agora, ela está focando no próximo, ela passou na primeira fase. E aí o foco dela passa a ser completamente sentença, discursiva, etc. Nesse momento, eu não me concentraria nesse estudo, não, até porque eu acho muito pouco provável que ele execute essa ideia, porque é preciso filtrar para ir em 300. Uma coisa é você corrigir 300 provas, outra é você corrigir 6.000. Então, eu acho muito pouco provável. Se acontecer, aí, claro, aí tem que aprender sentença discursiva, mas nesse momento, não. Ok, obrigado, professor. Só isso. Ah, deixa eu remover a marcação. Agora eu vou falar com a Juliana. Juliana, eu vou pedir para você ativar o seu som. Bom dia, tudo bem, Muito bem. professor? Tudo bem, colegas? Assim, eu fiz 41 questões no Enem. Eu tenho uma 18, que eu tinha parado para estudar para o Enem, e então agora eu estou na dúvida se eu estudo só o Enem, se eu misturo com as aulas do mais 18 naquelas cadeiras que eu fui, que eu não fui tão bem, que no meu caso é direito penal, e porque eu já sei que eu tenho dificuldade em direito penal. E processo civil, que foi uma surpresa para mim, porque eu sempre fui bem nas aulas de processo civil, sempre fui bem nas questões, e não fui bem no ENAMA no processo civil, então eu fiquei surpresa com isso. Eu tirei 2 semanas, eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eu tirei 2 semanas depois do ENAMA para resolver problemas pessoais que foram surgindo enquanto eu estava focada, e aí quando eu fui voltar para os estudos, aconteceu tudo o que está acontecendo no Rio Você, Grande do Sul. você está em Porto Alegre agora?
concentração dos estudos, assim, eu tô conseguindo Ah, 2 horas, 2 Juliana, horas e meia por dia. cortou aqui o sinal. Deixa eu te perguntar. Você está em Porto Alegre? Eu moro em Porto Alegre, mas a minha casa foi alagada e eu precisei sair, então eu não estou em Porto Alegre no momento. Ah, você está E onde? eu tô no litoral. Ah, tá. Ok. Ok. E você consegue estudar aí tranquilamente. É, a concentração não tá igual. Claro. E, né, tô tentando voltar aos poucos, eu não consigo fazer as 4 horas que eu estava conseguindo fazer antes, e eu tô conseguindo 1 hora e meia, 2 horas e meia. Tô tentando voltar aos poucos, aí eu queria saber por onde que eu começo, o que que eu faço com essas cadeiras que eu não fui tão bem, se eu foco Tá. no mais 18, no ENAM, eu tô bem perdida, eu confesso. É, a colocação da Juliana, já vou responder sua pergunta, mostra como a vida tende o imponderável, né? Se essa catástrofe do Rio Grande do Sul tivesse acontecido um pouquinho antes, ou se o Enan tivesse sido marcado para o dia 6 de maio, por exemplo, poderia ter sido marcado, ele teria sido suspenso no país inteiro, nós não teríamos tido a realização da prova e estaríamos sem previsão. Eles teriam marcado talvez para junho a realização da prova. E, e aí a pressão sobre o ministro Barroso aumentaria exponencialmente, né? Porque a ideia foi dele, ele deixaria todos os tribunais sem concurso por quase um ano, por conta de uma iniciativa dele. Mas superada essa primeira reflexão, Juliana, na verdade é o seguinte: você precisa pegar a prova do Enem e ver quais foram as matérias responsáveis pela sua reprovação. Não só as matérias em que você foi pior. Toda matéria em que você teve um desempenho abaixo de 70% foi responsável pela sua reprovação. Porque às vezes a gente faz 65% numa matéria, a gente não foi mal. Não, mas ela também é responsável pela minha reprovação. Pelo que você está falando aí, você acertou 52,5% da prova. Então, é preciso verificar quais foram as disciplinas que te reprovaram. Agora, eu estudo pelo mais 18, para o mais 18, ou eu estudo para o Enem? A pergunta que você precisa se responder é o seguinte: eu vou prestar concurso só da magistratura ou não? Não, eu vou prestar só da magistratura. Se é só da magistratura, o seu foco tem que ser o Enem. O que eu faria no seu lugar? Eu pegaria as disciplinas do Enem e estudaria essas disciplinas completamente via mais 18. Saber, mas há algumas matérias que não são cobradas dentro daquela disciplina. Eu concordo, mas esse conhecimento geral vai te permitir acertar questões, inclusive principiológicas. Às vezes, quando a gente resolve uma prova de concurso, eu me recordo quando eu resolvia, faz tempo, porque o tempo passa muito rápido, eu às vezes não sabia a resposta, mas por princípios, você diz, ó, isso aqui não pode porque isso aqui ofende o princípio tal, isso aqui não pode porque isso aqui ofende o princípio X. E aí você vai eliminando e você chega a uma resposta. Então eu faria isso. Agora, se você tiver com falta de tempo, estude completamente as matérias voltadas para o Enem, mas veja quais são os tópicos do edital e estude só os tópicos do edital. Isso vai otimizar o seu estudo. Aí você estuda aquilo tudo, depois você revisa aquilo tudo, você vai para a prova do Enem, você vai passar. Depois de você ser aprovada no Enem, você vai ter um problema, que é estudar tudo, tudo. Não tem problema. Aí é um bom problema, porque aí você vai ter passado de fase. Mas só avisando, porque às vezes a gente passa no Enem e é como se a gente tivesse chegado na praia, mas agora a onda é pesada e você tem que aprender a surfar. E você conseguiu chegar na praia, agora tem que aprender a surfar, é mais ou menos isso. Tá bom? Eu acho que você colocou no mudo, mas tá tudo Ah, certo, né? muito obrigada, professor. Nada, e boa sorte aí. Espero que essa situação
se resolva o mais rápido possível mesmo. É um acontecimento que chocou a todos nós, né? Ninguém imaginava nessa magnitude, nessa violência, a proporção, né, de um estado, grande parte de um estado submerso. Então, assim, estamos todos aí torcendo por vocês, ajudando na medida do possível, claro, tem que ajudar, não adianta torcer e não fazer nada, mas estamos torcendo por vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, Patrícia Grise. Bom dia, professor. Bom dia aos colegas presentes. Minha pergunta seria praticamente muito parecida com a de Juliana. Estou passando por essa situação também, ao qual eu tenho mais 18, acho que desde o ano passado, tenho assinatura vitalícia e venho nessa batalha. E eu, próximo ao Enem, que eu já, assim como muitos colegas, se irritaram com essa prova objetiva, essa nova fase para quem faz a magistratura. E meu tempo também é limitado devido à questão do trabalho. Atualmente eu estou acordando bem cedo para tentar, de uma certa forma, cumprir uma parte do cronograma, enfim. E eu fiz apenas 31 questões no Enem, não fui muito bem. Cheguei a fazer 3 provas de magistratura, ao Quantas qual eu questões estava... você fez? Oi? 30? Quantas questões você fez, Renan? 31 apenas, Samir. E isso me deixou mais chateada ainda. Eu já tinha pausado o mais 18, ao qual eu estava alguns meses atrasada, porque comecei posteriormente o início da turma de 2024, 2023, perdão. E eu tô pós-resultado, eu já pensei em várias coisas. Mudar o foco, mas o que eu me identifico é realmente a magistratura. Após uma aprovação como juíza leiga, hoje eu atuo como juíza leiga lá na Paraíba, e me identifiquei mais ainda com a profissão. Aí surgiu a primeira dúvida: continuo na batalha, assim como acho que alguns colegas também têm esse pensamento. Continuo com o regular, que foi o que a nossa colega Juliana também surgiu a dúvida, ou foco 100% no Enem. Mas, é como bem falou o professor agora, e depois que for aprovada no Enem, vai ter aquele tempo corrido que você vai ter que aprender a surfar, como você falou anteriormente. E essas 2 semanas eu estou muito, vamos dizer assim, me sentindo perdida. Se eu continuo, se eu continuo o curso regular, ou porque eu observei também que algumas disciplinas, base, eu estou errando muito, coisa que não era para estar acontecendo. Eu não sei se é o trabalho que está consumindo muito, vamos dizer assim, meu tempo, cobranças. Hoje eu estou atuando em 3 juizados. Então, sou responsável por 3 juizados, auxiliando como no encargo de juíza leiga. Aí eu queria que o senhor, você, é muito novo, é mais novo do que eu, então, mas por respeito, eu queria que o senhor me desse um norte, se eu continuo ou se eu sigo como a orientação que foi passada para a Juliana, se eu me dedico 100% ao Enem, usando as disciplinas do MAGES. Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que essa decisão é uma decisão que você tem que tomar olhando para o espelho. Eu quero ser juíza ou não quero ser juíza? Porque é normal que as pessoas queiram uma carreira jurídica. Isso não tem nada de condenável. Às vezes a pessoa sai da faculdade e fala assim, gente, eu seria feliz sendo promotor de justiça, eu seria feliz sendo juiz, eu seria feliz sendo procurador, eu seria feliz sendo defensor, eu seria feliz sendo delegado. Ele quer ser aprovado, exercer uma função jurídica, uma carreira dentro de uma carreira jurídica.
e construir a família dele, etc. Tá tudo certo. Então, esse é um ponto. Mas há quem diga, não, eu quero ser juiz, por exemplo. Se essa é a sua, esse é o desejo do seu coração, nada vai suprir esse desejo. Nada. Aí você vai me dizer, tá, mas existe a chance de eu estudar, estudar e não passar. Existe. Mas existe a chance de uma pessoa que quer ser cantora cantar e ficar a vida inteira cantando no bar e não conseguir sucesso. Existe a chance do sujeito que empreender e nunca crescer, nunca enriquecer, nunca nada. Chance tem, mas você tem que pensar o seguinte, eu gosto muito de uma passagem no livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, que ele diz assim, basicamente, trago em mim as feridas das guerras que eu não travei, são elas as que mais me doem. Então, se você abandonar esse projeto, querendo ser juiz agora, daqui a 5 anos você vai olhar e vai dizer, gente, eu não acredito que eu fiz isso comigo. Já era para eu estar em outro lugar, já era para eu estar trabalhando em outra função, já era para eu ter sido aprovada, já era para eu estar numa prova oral, que seja. E eu desperdicei, porque o tempo passa. De qualquer forma, o tempo passa. Então, veja, eu ingressei na magistratura em 2013. Eu poderia ter feito mestrado, doutorado, pós-doc, porque a gente está em 2024, em 11 anos você faz isso tudo. Só que eu teria outro caminho. Agora, se eu tivesse esse outro desejo, eu teria que ter feito tudo aquilo para conseguir satisfazer esse desejo meu, porque senão eu carregaria em mim uma frustração. Então, essa pergunta é uma pergunta que você tem que se fazer e alcançar a resposta. Em sendo a resposta mais tratura, você tem que trabalhar com o regulamento debaixo do braço. Você tem uma prova do Enem. Pegue o que vai ser cobrado, pegue as matérias do Enem, estude as matérias do Enem completamente, considerando os tópicos que estão lá, resolva os exercícios, provas anteriores da Fundação Getúlio Vargas. A gente tem esses simulados dentro do curso do Enem e vá para a prova. Você vai passar no Enem? Vai, vai. Quando a gente está fazendo 31 de 80, isso é quase 40% de acerto. Quando a gente está tendo 40% de acerto, a velocidade da nossa evolução é muito maior. Quando você está fazendo 70, para você subir para 75 é bem difícil. Mas quando você está fazendo 40, para você subir para 60, é como aquele cara que está pesando 120 quilos e começa a fazer dieta. O cara perde 20 quilos num mês. Aí a pessoa precisa perder 3, 4 quilos, ela fica 3 meses para perder o peso. Vai ficando mais difícil à medida que você vai se aproximando daquilo que é ótimo, daquilo que é bom. Então, eu, querendo a magistratura, eu não me esquivaria desse caminho. Muito obrigada, professor. Vou Ah, seguir. obrigado você. Só deixa eu aqui. Agora eu vou ouvir o Igor. Bom dia, professor. Está me ouvindo? Bom dia, Igor. Estou sim. Bom Pode dia, falar. pessoal. Tudo bem? Mandar minha solidariedade para a colega do Rio Grande do Sul, sou do Paraná também. A gente está bem abalado com essa crise. Professor, eu fui aluno do Mais 18 em 2022, terminei o meu curso no começo de 2023 e já obtive algumas aprovações para a segunda fase. Ainda não obtive o resultado que eu estou pretendendo, mas as coisas têm fluído bem, graças a Deus. Bom, Eu passei no Enem também, e eu já terminei o Mais 18 há algum tempo e eu quero ver se a minha estratégia de estudos continua correta. Eu tenho feito a revisão dos meus materiais diariamente. Eu uso os meus materiais quase que com exclusividade, tem alguns livros também. Tenho feito a rotina de lei seca do Mais 18 desde 2022 e estou fazendo a leitura dos informativos.
Eu tô chegando num ponto de que tá ficando um pouco maçante essa rotina de repetir, repetir, repetir. E eu tenho percebido que eu não consigo às vezes me concentrar nessas revisões porque eu já repeti algumas vezes esses mesmos materiais. Inclusive na última prova de segunda fase que eu fiz, que eu acabei sendo aprovado na discursiva no Espírito Santo e fui para sentenças e reprovei na sentença civil. Passei na penal, mas eu fiquei na civil. E foi uma reprovação que me doeu bastante, porque eu tenho absoluta convicção de que eu fiz uma sentença certa e o gabarito aliás, o espelho de correção veio de uma forma assim que eu pelo menos considero inaceitável. Então foi um negócio que me baqueou bastante agora para estudar para as próximas provas. Fiz segunda fase TJ do Paraná também, reprovei. E eu fiz tem 2 semanas TJ de Santa Catarina. Então eu queria ver se essa estratégia está correta, o que que eu posso fazer para melhorar de fato esses meus estudos para que esses vacilos não aconteçam mais, porque é muito difícil chegar numa fase dessa e acabar ficando pelo caminho. Você passou no Enem já, né? E Passei. você agora está esperando, já deve ter o resultado de Santa Catarina e os outros concursos que vierem a acontecer. Isso. Primeiro, o Igor, meus parabéns pela disciplina, né? Eu sempre dizia isso às pessoas, dizia, gente, o segredo é você seguir o mais 18 à risca. Todo mundo que eu conheço que fala, cara, eu segui o mais 18 à risca, está numa situação tipo a sua ou foi aprovado. Você é um cara que está por um detalhe. Te chegou até a sentença, passou na penal, ficou na cível. Se tivesse passado na cível, estava na oral. E aí acabou o concurso, basicamente. Então, o grande desafio seu é não parar. Aí você vai me dizer, mas a leitura que eu estou fazendo é uma leitura que se tornou maçante. Eu tinha essa sensação também. Vai alternando. Então, por exemplo, vai mudando a bibliografia, mas para bibliografias que tenham mais ou menos o mesmo tamanho das que você tem. Se são anotações suas, vá para sinopses, vá para e-books daquelas disciplinas. Isso vai ser bom por dois motivos. Primeiro, porque muda, né, a abordagem e tal. O segundo é que, querendo ou não, cada livro traz um exemplo diferente, um precedente que o outro não trouxe, um tópico que o outro não abordou, e pode ser justamente esse que vai cair nas próximas segundas fases. Mas, tirando isso, continue do jeito que você está. Seu caso é claramente um caso de só questão de tempo. Tomara. Pode ter certeza. Tá Tomara. certo? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Tiago, Professor, está me ouvindo? estou te ouvindo. Bom dia. Professor, é o seguinte, indo direto ao ponto, fiz o curso extensivo para TRF MPF em PDF ano passado e fiquei por 5 pontos no TRF1, fiz TJ Goiás, porque eu sou mato-grossense, né, e todo mundo inveja o TJ Goiás, e fiquei por 8 questões lá, apesar de ser estadual, achei que foi um resultado interessante. Este ano eu sigo com o curso em PDF deste ano, né, 2024. Por conta das atualizações, eu preferi iniciar o novo. E fiquei por uma questão no Enem. Hum, Muita frustração, eu já tenho alguns anos de carreira já como concurseiro, e eu não sei se eu sigo única e exclusivamente com o curso para o Enem, ou se eu sigo com o curso em PDF só com as matérias que caem no Enem, ou se eu sigo normalmente meu curso em PDF e faço os simulados e assisto às aulas do curso do Enem. Quanto, Eu tenho essa dúvida a respeito da suficiência dos e-books que estão no curso do Enem em relação ao material em PDF. tá. Quantas horas você tem livres por dia? Quantas horas você tem por dia para estudar? Segunda a sexta, é em torno de umas 6. Final Tá. de semana, o tanto que o cérebro aguentar.
Tudo bem, não precisa ser muito, não. Se você conseguir estudar 36 horas por semana, você já está numa carga horária, assim, excepcional. São 6 horas de segunda a sábado. Inclusive, eu recomendo que você descanse aos domingos. E o que eu faria no seu lugar, eu acho que eu seguiria o... Você já está no curso em PDF, está seguindo disciplinadamente e tal, mas eu faria o curso em PDF destinando 4 horas por dia para o curso em PDF, porque as matérias eu vou acabar estudando para o Enem, e 2 horas por dia especificamente para o Enem. Foi muito próximo, você vai passar no próximo, se você fizer isso, e aí você vai tapando os buracos. Então, se você percebeu no Enem que você teve uma fragilidade em direitos humanos, por exemplo, pegue essas 2 horas e resolva isso. Ah, foi em direitos humanos, em direito constitucional, pegue essas 2 horas e vá resolvendo isso. E, naturalmente, o estudo no curso em PDF vai te capacitar para todas as disciplinas do Enem. Certo. É só uma questão. Quando você diz para eu me dedicar 2 horas para o estudo do Enem, seria os e-books, as aulas? Eu acho que tem que ser de acordo com o que funciona para você. Então, por exemplo, você olhou o curso em PDF, você vai pegar a sua prova do Enem. Todas as disciplinas em que você teve menos de 70% são responsáveis pela sua reprovação. Então, você vai ver lá as 2, 3 disciplinas que te reprovaram. Você tem que estudar todas as disciplinas para o Enem. Não estou falando para você não estudar, mas no curso de PDF você estuda todas elas e você terá estudado todas elas até a data do Enem. Nessas 2 horas, eu focaria nas disciplinas em que eu fui mal no Enem. Tá, por e-book ou por videoaula? Depende. Se eu conseguisse ler o e-book, resolver exercícios e percebesse a evolução, ficaria por aí. Se eu começasse a ler os e-books, tivesse dificuldade de compreensão, eu iria para a videoaula. Porque, por exemplo, eu acho que humanística é uma matéria que, quando você assiste a uma aula, fica muito mais fácil a compreensão. Perfeito, então. Era isso. Ah, Muito obrigado. nada, obrigado a você. Lucas Rosa. Tá um pouco baixo só, viu, Lucas? Não tá no mudo não, mas tá baixo. Acho que é o fone que você colocou aí. Vou tirar o fone. Aí, agora a gente consegue te ouvir melhor. Tá, perfeito. Bom dia então, professor. Bom dia a todos os colegas. Me solidarizo com a colega Juliana aí, que também mora em Porto Alegre, também tô vivendo diretamente essa situação aí de ajuda a todas as pessoas e toda a situação que envolveu a cidade nos últimos dias, né? Então, sei como deve estar sendo difícil para ela, porque também está sendo difícil para mim, né? Você Mas, está em Porto enfim, Alegre nesse momento? sim, moro em Porto Alegre. Graças a Deus, a Não, minha família diretamente não tivemos nenhuma afetação direta por conta das enchentes, né? Mas ficamos disponíveis a ajudar os amigos, porque muita gente foi próxima, foi afetada, né? Mas não, mas você está em Porto Alegre neste momento. Sim, estou em Porto Alegre. Eu fiquei alguns dias na praia porque ficamos sem água aqui no edifício, né? Então não tinha como a gente fazer as coisas mínimas da vida. Acabamos indo uns dias para o litoral, mas graças a Deus voltou a água e podemos voltar para cá para continuar prestando assistência para as pessoas que estão necessitando, né? Enfim, vamos lá, vamos superar essa situação aí. Se Deus quiser, em seguida as coisas voltam ao normal. Mas voltando à questão dos estudos, professor. A minha grande dúvida, assim, eu venho seguindo uma regularidade de estudos já há uns 8, 9 meses, depois de tanto tempo batalhando para conseguir essa regularidade atingir. Fui muito bem no TJ Santa Catarina, que foi a última prova efetiva que fiz, né? Não passei, mas fiz 65, fiz um número bom de questões. Foi o melhor resultado até hoje, em provas oficiais, em casa já fui um pouco melhor, mas no oficial foi o melhor resultado, né? Sempre pesa um pouquinho a questão da ansiedade, enfim. Por uma questão da vida, não consegui fazer o Enem, tinha um compromisso marcado naquela data e não consegui, infelizmente não podia modificar aquela situação, né? Vou fazer o próximo Enem. E a minha dúvida, ela paira justamente nesse ponto. Eu não tenho muitas horas por dia de estudo, eu assessoro num gabinete aqui no Tribunal de Justiça, assessoro a magistrado, então tenho um trabalho bem árduo diariamente, tenho 4 horas e meia por dia de estudo. Eu não vinha focando diretamente no Enem, vinha seguindo o estudo pelos e-books do CPIURES, né?
e tentando conciliar com as videoaulas. Eu sempre achei muito difícil conciliar as videoaulas porque eu prefiro estudar por material físico, tá, professor? Aí vem a minha primeira dúvida. Eu perco alguma coisa em não assistir às aulas e focar só no material físico, porque às vezes parece que algumas deixas que os professores dão eu não tenho no material físico, sabe? E isso me deixa um pouco perdido, né, nessa situação de eu não consigo dar conta dos dois, prefiro estudar pelo material físico, mas às vezes eu vejo que alguns complementos das aulas são importantes também. Entendi. Bom, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. É, Primeiro, ah, você resolveu a prova do Enem em casa? Não resolvi ainda, vou resolver agora esse final de semana. Então, esse é o primeiro passo para a gente saber como é que você está em relação ao Enem. Eu acho que você não perde focando em book. As pessoas funcionam de formas diferentes. Então, há quem funcione com PDF, há quem funcione com videoaula, há quem precise da combinação, etc. Eu cheguei a fazer cursos com videoaulas completamente. E depois passei a estudar pelos livros completamente, com exceção de disciplinas específicas. Quando havia disciplinas que eu não sabia, eu ia lá assistia a uma aula. Por quê? Porque o que você lê em termos de conteúdo em uma hora é muito superior à ministração de uma aula em uma hora. Então, você vê muito mais matéria no mesmo intervalo de tempo. Se você não tem dificuldades de absorção desse conteúdo, eu acho que a leitura é muito, muito válida. Ah, mas às vezes o professor traz uma deixa, traz um exemplo, chama a atenção para uma exceção. Isso aí é da vida, tá? Quando você tem dois livros para você escolher, o livro do autor A e o livro do autor B, e você escolhe o livro do autor B, vai ter algum exemplo importante no livro do autor A, ou um precedente importante que você não saberá, e vice-versa. Então, isso é da vida. Mas, no seu lugar, eu focaria completamente no Enem, considerando a sua carga horária, e faria a prova em casa, e não me importaria com o fato de estar estudando pelos e-books, não. Perfeito. Então, aí vem a minha segunda dúvida, porque o curso do Enem ali, as aulas elas são menores, elas são umas aulas mais curtas, né, mais concisas. Então, eu tinha pensado nesse período agora até o Enem, seguir estudando pelos e-books, focado mais no Enem e colocar essa 1 hora de aula por dia. O senhor acha que vai ser um acréscimo ou não tem essa necessidade? Pode colocar. Aí, sendo uma Tá. hora, só, tranquilo, pode colocar. Perfeito. Era isso, professor. Muito obrigado, viu? Satisfação falar com o senhor aí. Tudo de bom para nós todos e que a vida retome em seguida para os gaúchos aí. Satisfação, Lucas. Desejo a você muita sorte aí. Que Deus abençoe aí o seu povo aí e a sua família, enfim. E que isso termine, né? Porque precisa terminar esse negócio. Tem que abaixar, tem que secar. Tá baixando. Hoje, graças a Deus, já estamos com 4,85 aí. Então, baixou Qual do que é o nível. nível normal? Quando é que eu considero que está no nível normal? 3 metros é o nível normal do Guaíba, né? Mas tem todos os vales que acabam desaguando aqui no rio principal, que também influenciam um pouco nas regiões aleatórias. Mas se o Guaíba tiver em 3 metros, é o normal, é o nível de abaixo da inundação, então que daí sim se considera que não teria nenhum problema mais, né? Mas o que está hoje já é suficiente para a água baixar nas regiões principais, então agora basta a administração pública fazer a parte dela aí com as casas de bombas para escoar a água, então acho que em seguida deve regularizar a situação. Vai dar certo. Um abraço, Obrigado. professor. Obrigado. Deixa eu. Caroline Dambros, vou pedir para ligar a câmera e o som, por gentileza. Bom dia, professor. Bom dia aos colegas também. A minha dúvida é a que a maioria abordou aqui, mas eu tenho regular da Magistratura Federal e MPF. Aí eu tenho o material do Enem, porque eu também fiz o curso do Enem. Não sei se eu permaneço com o material do Enem ou se eu migro para o material do curso regular. Eu não passei no Enem. Quantos pontos? Eu tenho que olhar ali depois
do resultado final, né, da correção do gabarito, mas acho que ficou em 37. Tá. Quantas horas você tem por dia? 6. 6? É. Olha, eu vou ser eu sempre gosto de me colocar no lugar do aluno, tá? Então, assim, você precisa melhorar o seu desempenho para a prova do ENAM, para a próxima prova do ENAM. E eu não focaria, se você quer mais tratura, se você disser, não, mas eu quero qualquer coisa, aí é uma outra conversa. Não, eu quero mais tratura. A prova do ENAM é no dia 20 de outubro, se eu não estiver enganado. Então, agora a gente só tem 5 meses para essa prova do ENAM. Grosso modo, são mais 20 semanas. Foque no ENAM. Estude completamente o ENAM. Você tem o curso ENAM? Resolva todos os exercícios. Assista a todas as aulas. Leia o material completamente. Refaça a prova anterior. Isso vai fazer com que sua nota aumente expressivamente. Passou no dia 20 de outubro, saiu o gabarito, porque assim, existe o gabarito que é um gabarito confortável, por exemplo, ponto de corte é 56. Você fez 60, você pode estudar já, porque ainda que haja alteração do gabarito, você não vai sair do coisa. Então, eu focaria em ter esse desempenho na próxima prova do ENAM, e aí, passada a prova, focaria nas primeiras fases que viriam, e que virão. Entendi. O curso do ENAM que eu tive acesso foi por conta do regular. Então, é o primeiro curso do ENAM. Eu tenho material. Eu estava continuando a estudar pelo material e conciliando com as videoaulas do curso regular. Tem algum problema? Se forem as videoaulas das disciplinas cobradas do ENAM, não tem Sim. problema. Eu não estudaria outras disciplinas no seu caso agora, só as do ENAM, Tá ok, ok? então. É isso, professor. Obrigada. Obrigado a você. Tomás, Professor Samer, bom dia. bom dia. Professor, a minha dúvida é o seguinte: eu não vim estudando regularmente, mas consegui ser aprovado no ENAM. Aí a minha dúvida agora seria se eu procuraria algum curso regular ou se deveria focar nesses retas finais. Como é que está seu desempenho quando você resolve uma prova de primeira fase? Eu fiquei um tempinho parado, mas a última prova que eu fiz foi até JMG. Eu fiz 66. Ponto de corte? Foi 77, salvo engano, eu não tenho certeza. Na Bom, verdade, com as questões eu fui para 69, na verdade. olha, vou te dizer o que eu faria no seu lugar. Eu faria os retas finais, mas eu leria integralmente os e-books, tá? Porque quando você lê integralmente a coleção dos e-books, você passa integralmente pelas disciplinas todas. Então, isso vai tapando buracos que eventualmente você tem. Ah, eu não entendo, não domino intervenção de terceiros no processo civil. Então, o que acontece? Você vai para uma prova, não cai intervenção de terceiros, tá tudo bem. Mas se cair, você perdeu uma questão. Quando você lê o e-book completamente, você vai passando por todos esses itens. Eu faria os retas finais, mas eu ah, procuraria ler integralmente os e-books. Os e-books, no caso, o próprio curso reta final. No reta final a gente disponibiliza a coleção de e-books Carreiras Jurídicas, né? Essa Entendi, coleção. entendi. Não, perfeito. Obrigado, professor. Nada. Não é o e-book unificado que a gente disponibiliza, não. Porque a gente às vezes disponibiliza um e-book unificado só com os pontos principais de cada matéria. Agora a gente, inclusive, nem vai disponibilizar mais esse e-book unificado. A gente vai deixar os e-books completos e vai
ah, e vai disponibilizar um roteiro para o sujeito ir lendo em cada e-book os pontos principais. Que aí ele verá, lê em constitucional capítulos tais, tais, tais para essa prova. Em civil, tais, 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 porque fica mais organizado para ele. Elcio Caldas Júnior, vou pedir para ligar o som e a câmera, por favor. Bom dia a todos. Acaba que a pergunta que o Tomás acabou fazendo aí é a mesma que a minha. Eu havia adquirido mais 18 em novembro, e logo em seguida veio o Enem, e eu fiz o curso do Enem e acabei sendo aprovado. E a minha Legal. dúvida é como é que eu conseguiria otimizar melhor o tempo de estudos para tentar aproveitar alguma dessas provas aí que, porventura, podem vir. Eu estou com o Mais 18 2024 ativado. O pessoal do CPIURI já me ofereceu aí o reta final, e eu estava em dúvida em como é que eu conseguiria fazer esse melhor aproveitamento. Eu tenho 3 meses de tempo livre geral, que eu peguei licença no trabalho, enfim. Olha, para uma pessoa que já está no Mais 18, 2024, na Magistratura Federal 2024, ou mesmo na Magistratura do Trabalho 2024, vale muito a pena você fechar o reta final, porque você R$ 1.000 para o cara ter acesso a todos os retas finais de um ano, entendeu? Se você decidir fazer um, sai mais caro do que se você fizer isso. Então, assim, financeiramente falando, faz todo sentido. Agora, o que que eu faria no seu lugar? Nossa, com esse tempo maravilhoso que você tem disponível, né? Maravilhoso. Eu leria a coleção integral dos e-books. Enquanto não saísse um reta final, eu iria evoluindo no Mais 18. Saiu reta final, eu vou fazer o reta final. Beleza, tranquilo. Mas você vai pegar as matérias em que você tem maior dificuldade, aproveitar seu tempo livre para assistir às aulas delas. Entendeu? Porque você está com tempo livre para ler a coleção integral dos e-books, assistir às aulas das disciplinas que você tem maior dificuldade, fazer os simulados do reta final, as aulas do reta final. O primeiro reta final que a gente vai lançar é o do TJDFT. O Jailton que está coordenando. Então, você vai ter toda a especificidade. A gente chamou um monte de juízes do TJDFT, então vai ser bem específico. Mas quando você chegar, faça dessa forma. Tá? Aproveite esses 3 meses para subir bem o seu nível, né? Você vai estar no melhor dos mundos. Você tem 3 meses livres para uma prova que vai acontecer mais ou menos daqui a 4. Então você vai estar bem preparado. Tá ótimo. Obrigado, Sânia. Tá? Valquíria, Bom dia, professor. bom Me dia. ouve? Ouço. Prazer em falar com o senhor. Então, vou falar um pouco como que eu cheguei no CPIURAS, para mim falar o estágio que eu estou hoje. Eu fiz primeiro um curso só de videoaulas de um outro cursinho, e eu fiz uma base de material escrito. Todas as disciplinas eu tenho meu material escrito, que hoje é uma base que eu sempre reviso para prova, enfim. E aí, como eu cheguei no CPIURAS? Foi um reta final do Ministério Público, que eu ainda estava em dúvida em Ministério Público ou magistratura, mas hoje é magistratura. E eu sempre usei, foi 2022, esse material, inclusive muito completo mesmo, que era a reta final. E a última vez comprei o curso regular do ENAM, agora o ENAM 1, passei no ENAM, e agora adquiri dos e-books. E agora eu quero saber como que eu vou retomar esses estudos, assim. Eu tenho de segunda, 3 vezes na semana, eu tenho 5 horas, e 2 vezes na semana eu tenho de 8 a 9 horas por dia, porque eu advogo, então eu tento conciliar. E final de semana tem o sábado e o domingo. E assim, agora a minha dúvida é como essas matérias, o senhor disse 3 matérias por dia, é esgotar ela toda na semana e depois tiver concluída, eu fiquei na dúvida sobre isso. Se puder me esclarecer melhor. E Tá. está tendo dificuldade em processo civil e empresarial e tributário, que eu tenho errado nas provas, né, considerando as outras que eu já tentei. Enfim, é isso. Eu queria um norte um pouco.
Você disse que agora eu adquiri os e-books, foi isso que você Isso, adquiriu? essa da promoção, que o senhor, reta finais com e-book e reta finais. Ah, o passaporte. Passaporte, isso. Ótimo, tá. Só porque eu entender o que você adquiriu para eu poder construir para você. Tá. Primeiro, você tem mais ou menos 35 horas por semana, tá? E aqui eu faço uma observação válida para todos. Ainda que você tenha muitas horas livres, não estude mais do que 40 horas por semana, tá? Não precisa, é muito desgastante e pouco produtivo. Se você estuda 40 horas por semana, você está no ápice, assim, de Uhum. aproveitar. Tá. Agora, vamos lá. Só uma observação que eu esqueci, desculpa. Eu passei nas cotas também, a colega colocou aqui. Então, eu consegui o ENAM com 52%. Tá. A minha sugestão aqui para você é o seguinte. Então, você fez 40 no ENAM, 41. Não, eu fiz 52, número de questões, 52 pontos. pontos, 52%. Tá. 52 pontos é 65% da prova, você acertou. Tá. O que eu faria no seu lugar? Primeiro, leitura integral dos e-books. Segundo, nos retas finais, eu faria todos os simulados. A gente mudou os retas finais agora para que eles sejam de questões da banca, não elaboradas por nós, mas questões da banca comentadas por nós. O que acontece? Quando você faz uma reta final que tem 10 simulados, você faz 1000 questões daquela banca. Se você fizer 1000 questões daquela banca, ler integralmente os e-books, ler o roteiro de lei seca lá dentro do nosso VADMER, e você assistir às aulas cravadas para aquele concurso, você chega num altíssimo nível de competitividade. Vai ser um candidato que tem enormes chances de aprovação. O que eu faria no seu lugar? Você me disse, eu tenho dificuldade em processo civil, em tributário, etc. O que eu faria? Você vai ler integralmente a coleção de e-books, vai servir para todos. Só que como você se inscreveu no passaporte, você tem um acesso ilimitado às disciplinas isoladas. Então, pegue essas 3 matérias que você tem maior dificuldade e assista ao curso completo delas. Processo civil, tributário e empresarial. Por quê? Porque isso vai te ajudar, vai te dar uma segurança, vai mudar o seu nível de desempenho. Aí é outro candidato, tá? Então, os e-books seria suficiente em questão de matéria dessas outras, e só essas que têm mais dificuldade também nas videoaulas, seria isso, né? E-books, Até a reta final. Isso. E no reta final, você vai assistir as videoaulas do Sim. reta final, né? Sim, obrigada. Nada. Fernanda Carvalho. Aqui. Tá conseguindo me ouvindo? Ouvir sim, ver não. Peraí, deixa eu ver onde eu libero aqui. Aí, pessoal, vou pedir pro pessoal que está na fila, Alessandro, Rony, Igor, iPhone de Rô, Delosmar, já deixarem a câmera ligada, que aí a gente já começa. Mas vamos lá, pode falar, Tudo bom, Fernanda. professor? Professor, eu vou direto ao ponto. É o seguinte, eu consegui passar no ENAM, só que aí eu já tinha o Magis Federal. O meu receio é de fazer o curso inteiro novamente e a prova acontecer antes, não conseguir esgotar. Eu já estou estudando já faz um bom tempo, e aí eu sou policial aqui em Goiás, então já faz 4 anos, e assim, quase 10 anos estudando para magistratura. Consegui passar algumas vezes na primeira fase, fui para a segunda, mas fui reprovado. Depois eu tinha desanimado, mas eu sei que é vocação, então eu não vou desistir. O que você me recomenda? Eu estou ouvindo você falar para os colegas fazerem o reta final. O que você acha? Eu termino, eu faço esse Magis Federal completo
ou pego algum reta final, porque eu consigo estudar, eu sou plantonista, então eu consigo estudar 3 dias na semana, eu tenho o dia todo para estudar, só que ler 3 matérias, que é o que eu já estava fazendo, isso me consome quase o dia todo. Então, às vezes, eu quero ler uma jurisprudência, eu já estou muito cansada à noite. Então, e assistir a aula também demanda tempo. Aí eu opto por ler de 30 a 40 páginas de cada apostila. Não sei se Nossa, isso é o correto. é o correto. Não, é maravilhoso, né? Se você ler 100 páginas por dia, mais ou menos, né? Quando você senta para estudar. Mas aí só isso é o suficiente? Porque aí eu fico preocupada. E o tempo para os exercícios? E o tempo para a jurisprudência? Ou para ler alguma outra coisa? Sabe, eu fico assim, será que está certo? Só ler os e-books é o suficiente? Você está no Magis Federal 2024, turma 1, começou em Turma janeiro. 1. Isso. Tá. Segunda pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: você quer magistratura federal ou magistratura em geral? Ah, eu já mudei de ideia. Eu já quis em geral, agora eu quero a federal. Então, como você quer magistratura federal, eu continuaria por um motivo. A gente já está no mês 5. Então, já tem muito conteúdo disponibilizado no curso regular de magistratura federal. Você Certo. vem acompanhando disciplinadamente desde janeiro o curso ou não? Não, então, eu parei para estudar para o ENAM. Aí eu Tá, comprei o ENAM. Aí eu parei tá. total. Fiz o curso do ENAM e agora que eu estou retomando, eu estou tipo na semana. Acabei de finalizar a semana 2, na verdade, do Mais Federal. Então, considerando o seu tempo livre, vá acelerando o curso da Mais Federal, porque você tem que colocá-lo em dia até maio, entendeu? Assim, você está Ah, em janeiro, fevereiro, entendi. e a gente está em maio. Agora, Summer, eu faço isso lendo os e-books. Pode ser, não tem problema. Só existem alguns pontos que eu quero destacar para você. Tá. Jurisprudência. Destine 2 horas por semana para isso. Então, dentro da sua carga horária, destine. Geralmente, quando eu tenho. Você é da PCGO? Sim. Tá, eu fui da Polícia Civil de Goiás. E aí havia Aham. alguma questão, e aí você tem aquelas 72 horas para você descansar. E depois você dá um plantão e tem de novo 72 horas. Pelo menos na minha época era assim. Isso, é É, assim mesmo. então você acaba tendo mais do que 3 dias inteiros na semana. Você vai ter pelo menos uns 4 dias inteiros para você estudar no fritar dos ovos na semana. Aí você Certo. vai dizer, tá, eu destino o dia integral para leitura, porque é muito bom a gente ver fluir. Você fala assim, gente, eu li Sim, hoje 120 páginas, 100 páginas, parece um negócio maravilhoso. Quando você para fazer outra coisa, você está perdendo tempo porque você não está lendo aquele conteúdo todo. Você vai sim. passar. Escreve o que eu estou te falando. Esse estudo seu aí não está errado, não. Você vai passar. Agora, o que eu faria no seu lugar? Os 3 dias eu faria desse jeito, integral, tal. No quarto dia, eu faria 2 horas de jurisprudência e eu Hum, resolveria provas da magistratura federal nesse dia. Não precisa ser uma prova toda. Eu não estou falando para você resolver uma prova toda por semana, porque senão já você acabou com todas as provas da magistratura federal. Mas se você resolver 50 questões por semana, ou mesmo 50. 25, isso vai equivaler a uma prova por mês. Isso vai te dar ritmo de prova, você vai conhecer as provas, etc. Então, faça isso. E no outro tempo livre, aí você pode ou assistir às aulas das matérias em que você apresentou maior dificuldade, ou Sim, continuar evoluindo na leitura dos e-books. Mas se você tá. ler é, em 3 dias 350 páginas, por exemplo, se você ler 350 páginas por semana, você lê 1.400 páginas por mês. Em 3 meses, você leu 4.200 páginas. Em 4 meses, você leu 1.400 páginas por mês. Em 4 meses, você leu 5.600? Acho que é isso. 5.600. Você lê a coleção completa em 4 meses. Então, você não precisa se desesperar com todos os dias. Se você pegar um desses 4 dias dessa destinação, vai ser muito bom. Tá. Tá bom Tá então, bom? professor. Obrigada, viu? É você. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Nilson, Bom dia, professor. bom dia. Tá me ouvindo perfeito? Estou te ouvindo perfeitamente. Vamos lá. Professor, ser bem sincero, eu estudo, assim, objetivamente para concurso desde 2019. Uhum. Primeira prova do meu estado que eu morava antes, que era o Mato Grosso, da magistratura, e fiquei muito alegre com o resultado daquela prova, que foi uma prova que eu praticamente não estudei, mas consegui 39 pontos na época. Fiquei muito animado. Eu advogo hoje há quase 11 anos, fui policial militar durante 12 anos, larguei a estabilidade do serviço público, eu era da Polícia Militar, eu era sargento da Polícia Militar para advogar, Uhum. e a advocacia hoje, para mim, tipo, quase que saturou. Então, hoje não, 2019, eu olhei com bons olhos o concurso público, principalmente a magistratura na época. Só que aí veio a pandemia naquela época, então, os únicos concursos que tinha disponíveis eram concursos da área policial. Então, eu fiz uma sequência de concursos da área policial. Inclusive, estou na expectativa se vão me chamar ou não lá de Roraima, para delegado. Mas acredito que não vai ser chamado. A questão, professor, que a grande dificuldade é conciliar trabalho, família, que eu tenho, inevitavelmente, tenho filhas, e agora, ultimamente, saúde, né? Eu tenho 42 anos, então os problemas de saúde aparecem. Agora de manhã estou vindo da academia, estou até. Mas eu estou vendo que o que acontece? Os conteúdos que eu já estudei, eles estão se repetindo. Então, hoje, atualmente, o que eu estou fazendo? Eu estou revisando meus cadernos e organizando eles. Eu estou reescrevendo praticamente meus cadernos, porque estava muito material disperso. Estava muito estudando 3, 4 vezes controle de constitucionalidade. Então, eu estou debruçando em cima do conteúdo e fazendo um conteúdo único, para ser base de estudo minha. E fora isso, eu tenho muito material impresso. Eu gosto muito de estudar lendo. Só que constantemente me vem a situação de fazendo provas do famoso branco, né? Aí eu não quero entrar numa situação de, sei lá, psicólogo, psiquiatra e eventualmente cair num medicamento assim que vai prejudicar a minha saúde. Por isso da atividade física que eu tô me forçando a colocar. Eu fiz inscrição no CPIURES do curso do ENAM, só que eu não fiz o curso, acabei não fazendo. Nesse meio tempo, eu mudei de cidade, de estado. Atualmente, eu moro no Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Minha esposa resolveu fazer medicina no Paraguai. E aí eu estou nessa situação, que eu vou ter que me reinventar na atividade profissional aqui, em uma cidade nova, e com todas essas dificuldades. Tá, vamos Então, lá. eu tô meio perdido, na verdade, bem perdido. E não fiz o ENAM, porque eu, literalmente, eu não vi inscrição, passou o prazo e estou tentando me organizar. Eu acho que, na verdade, o primeiro ponto que você tem que pensar é o seguinte: você quer ser juiz ou não quer ser juiz, ou você quer passar num concurso? Se você quiser passar num concurso, você pode estudar para outros concursos que não demandam o ENAM. Você pode estudar para delegado, como você já está esperando convocação em Roraima. Você pode estudar para delegado, para procurador, para defensor, para analista, para promotor de justiça. Nenhum deles exige um ENAM, um exame nacional. Então, se não é, porque assim, querendo ou não, o ENAM, ele vai te retardar o seu processo em 6 meses agora.
Porque você tem que se preparar para uma próxima prova do Enem. Não, eu quero magistratura. Ótimo, então, aí você tem que focar 100% no Enem, tá? Em relação à otimização do tempo, você tem filhos, você tem que ir para academia, porque você está numa idade, você tem 42 anos. 42 anos é novo, mas eu entendi o que você está querendo dizer. Aparece mesmo, não é o cara de 25 anos, não tem jeito. Então, o que que eu vou sugerir a você? Que você coloque na sua agenda o tempo do estudo. Então, assim, eu vou estudar de que horas a que horas? Ah, não, eu vou estudar todo dia, das 7 da manhã às 10 da manhã. 3 horas por dia. Isso aí tem que ser um negócio, eu não sei qual a carga horária ideal, tá? Tô só colocando assim, considerando a sua realidade. Isso aí tem que ser um negócio religioso até, tipo, você tem que estudar dessa forma, sem dúvidas, sempre. Por quê? Porque você vai precisar ter esse contato, digamos assim, diário para você estudar para concurso. Você vai ter que colocar na sua. Ninguém vai passar no concurso público se isso não fizer parte da sua rotina. Tem que estar na sua agenda. Então, por exemplo, algumas pessoas falam assim: eu estudo 3 vezes por semana, 4 horas, 2 vezes por semana, 8 horas. É isso. Está na agenda. Eu dou plantão e tem 3 dias que eu fico livre e aí eu leio cento e tantas páginas. Está na agenda. Se você não colocar na sua agenda, não vai. Ok? Eu vejo isso aí é uma das grandes dificuldades de quem advoga. Irregularidade, né? Mas é só você colocar isso no começo do seu dia. Facilita. Se você colocar isso para o final do seu dia, prejudica. Se for a primeira atividade do seu dia, o estudo, e depois você entra no escritório, vai trabalhar no escritório, fica mais fácil. Se for a última, aí o escritório vai te tomar mesmo. Mas eventualmente pode surgir alguma coisa de manhã, uma urgência? Pode, mas não é todo dia. Beleza. Valeu aí, mestre. Obrigado. Alessandro, gente, só para avisar, eu tenho até 11h30 para a gente conversar. Depois, se alguma pessoa não tiver sido atendida, aí eu vou pedir para mandar por e-mail, o pessoal me encaminha e eu respondo pessoalmente o e-mail de vocês, tá? Alessandro, bom dia. Bom dia. Conseguem ouvir? É. São essencialmente duas questões. Também consegui passar no Enem. E o meu foco sempre foi magistratura estadual, muito porque eu já trabalho no TJSC, né, como assessor. E o ponto principal nas provas que eu venho fazendo, a média de pontuação eu consigo fazer 60, 60 e alguma coisa. E na última eu fiz pouco mais de 50 pontos, TJSC. Fui bem mal, especialmente em direito civil, que eu tenho mais intimidade. E também fiz concurso para o TRF4 e fiz uma pontuação menor. Mas me parece que as matérias que eu tenho dificuldade em direito da magistratura estadual, então, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, nunca estudei essencialmente nada. Família também estudei muito pouco. Uhum. Parece que elas pesam mais para mim do que as matérias que eu não sei da magistratura federal, que é essencialmente o previdenciário. Certo. Considerando essa pontuação e que foi no TRF4, que é uma banca própria, né, faz sentido eu focar tanto na magistratura estadual quanto federal ou só na estadual? Sabe que é plenamente conciliável, né? Eu conheço muita gente que estudava para um, passou no outro, estudava para o outro, passou no um, então isso é plenamente conciliável. E grosso modo, vamos supor que você foque na magistratura estadual. Quando abrir um edital para magistratura federal, você vai ter que estudar previdenciário, internacional
econômico e financeiro. Financeiro, ó, em um dia você estuda. Então, você tem que estudar 3 matérias: internacional, econômico e previdenciário. Consegue estudar essas matérias em 2 meses? Consegue. Então, você sempre pode deixar para focar no concurso da magistratura federal quando o edital é publicado. Se você focar na magistratura estadual. O inverso também é possível. Ah, saiu o edital da magistratura estadual. Aí agora eu vou estudar ECA, eleitoral, matérias que são cobradas com maior profundidade, digamos assim, na magistratura estadual. Pode ser também. O que eu faria no seu lugar? Eu escolheria uma. E aí eu estudaria para essa uma. Você passou no Enem? Então, escolha uma magistratura, estude para ela, e quando sair do edital de outro, você estuda só as matérias não coincidentes. Acho que você colocou no mudo, né? Agora eu tenho que autorizar aqui, vai. Tá, é só isso então. Muito obrigado. Nada. E aí você estuda as coincidentes, as, as não coincidentes, mas não deixa de estudar as outras. Bom, saiu o edital, agora eu vou ter que estudar previdenciário, econômico, financeiro, internacional, mas vou fazer isso 2 horas por dia, e o restante do tempo eu continuo estudando as matérias que normalmente eu estudo. Rony, você agora. Olá, professor, muito bom dia. Dia. Eu sempre estudei para magistratura, né? Meu foco sempre foi magistratura, mas por incrível que pareça, sempre bati na trave, nunca passei para a segunda fase, mas passei para a segunda fase de concurso de Ministério Público. Hoje eu sou delegado de polícia, né? Fui aprovado no ENAM com uma Estado. nota Estado do Pará. E fui aprovado no ENAM com uma nota até que boa, né? Mas o meu estudo sempre foi focado meio que em retas finais, então sempre focado em lei seca, pulando de edital em edital, e a minha grande dificuldade, eu acredito que seja não ter um material específico para eu estudar, para eu revisar, então eu sempre fico pulando de material em material, ora livro, ora sinopse, ora PDF, enfim, cadernos de amigos, etc. E aí, nunca fixei um material. Em livros, eu não tenho muita paciência para ler, porque eu vejo que a leitura não flui. Aí, às vezes, até por isso que eu acho que eu prefiro ler lei seca, porque eu vejo que o estudo acaba progredindo. E o material mais resumido, eu não tenho tanta segurança. Às vezes eu fico pensando, poxa, já li tal coisa em algum lugar e nesse material não tem, aí eu fico inseguro de fixar aquele material como sendo para o meu estudo regular, de revisões, etc. E depois disso aí acabar faltando para mim. Talvez até já saiba o senhor vai responder aí, né, quanto a essa questão de materiais e tal, mas gostaria de saber, assim, passar do ENAM com essa aprovação, o que o senhor acha que seria interessante? Pegar e focar num material único, mais resumido, dependendo da matéria, pegar eventualmente um livro, enfim, basicamente seria isso. Rony, primeiro, pelo que você está narrando aí, você é uma pessoa com muito potencial, né? Porque você faz estudos muito pontuais, vai migrando de material em material, mas ainda assim conseguiu ir para a segunda fase da MP, passou no ENAM, é delegado. Então, isso demonstra uma facilidade que você tem no conteúdo. Existe o mal da facilidade, porque às vezes a gente tem facilidade e isso nos permite ter um nível de empenho abaixo do ideal, já que a gente tem uma facilidade naquilo ali. É como o sujeito que tem facilidade em falar em público, mas ele não treina. Ele tem facilidade de cantar, mas ele não treina. Ele tem habilidade para jogar futebol, mas não treina. O craque é o Cristiano Ronaldo, que tem toda a habilidade do mundo e toda a disciplina do mundo, aí o sujeito vira extraordinário. Então, queria só fazer essa primeira colocação, no sentido de você se dedicar para ter uma maior
regularidade, né, no estudo como um todo e no material. Aí você me disse, eu fico migrando de material em material. Essa também é uma decisão bastante equivocada. Você precisa escolher um material e depois de esgotar esse material, ir para outro material. Então, faça isso por você. Pode escolher. Eu vou escolher a coleção de e-books do CPIURES. Beleza. Eu vou ler a coleção de e-books superiores integralmente. Eu não tenho muita paciência para ler. Então, eu vou para o regular, vou assistir às aulas e vou acelerar as aulas. Você pode acelerar a aula, né? Tá lá, acho que 1.8 dá para acelerar. Meu amigo, se colocar aula em 1.8, fica um negócio super rápido. Uma aula que era para durar 2 horas, você faz em 1h10, mais ou menos. 1h10, e você vai ter todo o tempo do mundo para estudar, para ler os e-books, para não sei o quê. Eu iria por esse caminho, tá? Mas eu acho que é bom, eu gosto de estar muito por lei seca e tal. A lei seca te conduz à segunda fase, mas geralmente ela te deixa lá. Você vai precisar de um conteúdo doutrinário para você conseguir passar da segunda fase. E esse conteúdo doutrinário está no e-book, está na aula, então vai ter que se valer dele. Entendi. E no caso, o senhor acha que seria interessante também conciliar, por exemplo, o e-book e junto com a lei seca, ou ficar mais no e-book, deixar um pouco a lei seca de lado? Eu deixaria, assim, eu sei que todo mundo ama a lei seca, né? E a gente coloca no curso, tal, porque meus sócios estudaram assim também, então eu sou voto vencido. Eu, particularmente, nunca estudei por lei seca. Não era um hábito meu. Eu usava o vade-mecum na segunda fase, que era para levar para a prova de segunda fase. Por quê? Porque a verdade é que os e-books trazem a letra da lei. Ela fala assim, porque o artigo tal diz isso, o artigo X diz aquilo. Então, você está lendo o e-book, você está lendo a letra da lei. Um livro voltado para cursinho, para concurso, esses livros de cursinho, e-book, sinopses, etc., livros voltados para concurso, eles são, grosso modo, um comentário da lei, com exemplo, jurisprudência e a doutrina e a teoria que subsidia aquilo ali. Então, ele diz assim, ali foi adotada a teoria X. O legislador fez isso. Então, na seguinte situação, João entra na casa do José. Então, por exemplo, o STJ já decidiu isso. O que ele fez? Ele pegou o artigo de lei e comentou, trazendo um exemplo, a teoria que fundamenta o artigo de lei e a jurisprudência. Quando você lê o e-book, você está lendo a letra da lei. Beleza, professor. Obrigado, tá? Obrigado você. Igor. Olá, professor. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Professor, queria falar umas coisinhas, mas pelo tempo eu vou ser conciso até pelos demais colegas, né, para ver se eles aproveitam. Mas são alguns detalhes, professor. Assim, eu estava estudando para a magistratura e quando a prova de Santa Catarina, agora dia 25, pelo olho na vaga, eu tinha feito 66 pontos. E como eu sou negro, pela cota eu estaria muito, muito bem, né? Colocado. Pelo olho na vaga. Ok. Conclusão. Oi? Ok, pode continuar, estou te ouvindo. E aí eu fiquei naquela métrica, né? Mesmo que varie 3 para baixo, eu tenho até 6 para variar para baixo. Conclusão. De 66 que eu tinha feito, eu caí para 56 quando Pô, saiu o resultado. Nunca alteração vi muito. isso. Conclusão, isso me desestabilizou totalmente, totalmente, que eu parei de estudar. No dia 25 de fevereiro para cá, eu parei de estudar. Tinha quase decidido largar a magistratura. Uhum. Aí, como já estava inscrito para o Enan e era na nossa própria cidade, né? Falei, eu vou fazer. Tanto é que eu lhe confesso que eu me sabotei. No sábado, eu saí com a minha esposa,
tomei umas íneas, fiquei já para não ter a desculpa né? Conclusão, passei no Enem. Fiz 45 e na cota precisa de 40, né? Só que eu tinha parado de estudar desde fevereiro. Então, eu lhe pergunto agora, aí como eu já tinha retomado a advocacia bem de fevereiro para cá, eu lhe pergunto agora, o senhor acha que eu devo voltar a estudar, tipo, acompanhar o Mais 18 do zero novamente, ou fazer já um estudo já, não de reta final, mas já pensando num possível edital próximo, ou sigo Mais 18 agora, desde o início, e vejo o que dá. Olha, Igor, deixa eu te dizer. No seu lugar, eu seguiria o mais 18 à risca. Você vai ter 4 anos, né, para passar no concurso da magistratura. São 2 mais 2. Então, você tem 4 anos para passar no concurso da magistratura. E pela sua exposição aí, você não é dos que tem mais as maiores pressas, digamos assim. Ah, que eu tinha desistido, aí eu fui beber, aí agora a minha advocacia tá boa, e aí, sabe como é? Devo fazer. Ou seja, é difícil para quem quer muito. Imagina para quem quer médio. Então, assim, a minha sugestão é: faça o mais 18, siga o mais 18 à risca, e você daqui a um ano vai estar preparado. Porque pelo seu desempenho também, você fez 55% da prova. Você precisa de um curso regular, entendeu? Para você poder formar uma base bem estruturada. E considerando que você não tem essa pressa toda, considerando o seu desempenho, considerando suas outras atribuições, eu iria de mais 18 e seguiria a risca do início ao fim. E voltaria para o zero do Mais 18? Zero, do zero. Certo. E só um detalhe, professor. Até o senhor perguntou para um outro colega: prefere, tu queres fazer mais estadual ou federal? Eu não tenho preferência, qualquer uma das duas. Mas E é estadual. aí, eu imagino que o senhor já pensou isso bem antes do que eu vou lhe perguntar agora, mas assim, eu tenho a vitalícia do curso, tá? Uhum. Não seria assim, interessante, professor, o CPIURES botar tipo um combo mais junto, A gente tem um estadual, combo, federal? não, a gente tem um combo de disciplinas específicas. Então, o cara passou na mais, vai fazer, ele está fazendo magistratura estadual. Ele pode adquirir só o combo das disciplinas específicas de federal. Isso a gente tem. Tem que até ver se está atualizado, mas a gente tem um módulo. Mas você tem a vitalícia e tem acesso a ele, tá? Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer, professor, eu solicitei para fazer o estadual e elas aí me falaram que parece que tipo só tinha o previdenciário do federal que poderia acrescentar, não teria esse combozinho Não tem. específico. Aí é o seguinte, é isso, mas faça como eu estou te sugerindo, que é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Procure seguir só uma carreira. Senão, você vai ficar totalmente apreensivo. Ah, eu vou estudo federal. Estudo só estadual, então. Esquece federal. Quando abrir federal, você faz as provas, tá? Ah, mas por que quando está na dúvida você sugere estadual? Porque você tem 27 chances e não 6. Entendi. E só para Entendeu? finalizar, professor, a minha leitura, eu não consigo passar de 12 páginas por hora. Aí quando eu vejo o senhor falando, olha, 20, 30 páginas, eu chego a me dar uma angústia Eu não digo 20, 30 páginas de livros técnicos, não. Eu digo 20, 30 páginas de Machado de Assis. Agora, de livro técnico, 15 páginas é bom. Ah, tá. Tá Tudo bom? bem, então, professor. Obrigado, viu? Nada. Agora, Rosângela. Bom dia, professor. É o seguinte, eu
tenho mais 18, turma 2 de 2024, e meu foco sempre foi a magistratura estadual, principalmente o TJDFT, porque eu já conheço o tribunal, sou servidora de lá, sou Uhum. assessora, Uhum. só tenho 4 horas líquidas para estudar, de segunda a sexta, e comprei o passaporte, retas finais, por causa do TJ que está para sair, né. Só que o mais 18 ele está no início, passei no ENAM, né, está no início e eu queria saber qual que é o foco. Quantos pontos você fez, Renan? Eu fiz 75%. Tá bem, tá ótimo. Eu fiz cota, mas eu fiz 75% da prova no geral. Não, por isso a minha pergunta é saber assim, qual o percentual? 75%? Ótimo. Uhum. 75% mostra muita coisa. Então, assim, eu, no seu lugar, você quer aproveitar os próximos concursos que vão abrir, né? Eu leria Uhum. a lição de e-books toda. Eu focaria nisso. Exercícios, leitura de e-book e assistir às aulas das disciplinas em que você tiver maior dificuldade. Assim, como eu estou no mais 18, e está no início ainda, né, eu tenho mais dificuldade empresarial, tudo bem que está tendo as aulas já de empresarial, mas Uhum. eu tenho muita dificuldade, o que me reprovaria numa prova que o senhor falou na live passada, que para a gente analisar isso, seria processo penal e direito penal, porque eu tenho muita dificuldade nessas Pede matérias. mudarem você para a turma 1. Ah, tem como migrar para a turma 1? Uhum. Ah, beleza, vou fazer isso, fazer então. Tá bom? Que eu falei assim: "Meu Deus, mas não tem direito penal aqui ainda e vai demorar, e pelo cronograma, vai demorar ainda, né, para lançar as aulas". Eu não sei como está o cronograma, mas vai ter alguma demora, sim. Então vou pedir para migrar para a turma 1. Mas se você adquiriu o passaporte, é esse, né, Aham. que você Eu adquiriu? adquiri também. Acho que Adquiri pensando na reta final do quem TJ, DFT. entrar até hoje ganha aquele bônus de todas as disciplinas isoladas. Então, você não precisa nem migrar de turma se você não quiser. Você fala assim, gente, eu quero que vocês me matriculem na isolada de Direito Penal Parte Geral, porque eu quero estudar na isolada de Uhum. Empresarial, e aí tá tudo certo também. Ah, tá, então vou pedir isso. Então tá, professor, obrigada. Para você. Muito obrigado. Delomar. Estou Delosmar. escutando, professor. Tô. Bom dia. Professor, bom dia, é um prazer falar com o senhor nesse momento e dizer o seguinte, eu sou aluno do CPI URIS, assinatura vitalícia, desde o ano passado, e só que eu estou meio perdido, porque é o seguinte, eu não tenho só a assinatura do CPI URIS, eu tenho uma assinatura de outros grandes cursinhos, que eu não vou citar por uma questão de ética. É só E você focar aí, no Yuri, é melhor. No outro lá você frustra de novo, calma, aí certo. Foca aqui que é o melhor. E aí? Aí o problema está no seguinte, vários concursos que eu me inscrevi, eu deixei de fazer por problemas pessoais, problemas familiares, né? Eu sou pai de família, tenho 2 filhos, e aí Uhum. acabou que eu desisti. O ENAM foi um deles, eu vinha me preparando super bem e acabei deixando de fazer por, assim, aquela questão de dizer, já que eu não vou passar, eu não vou fazer a prova. Uhum. Não sei se foi uma atitude correta, porque, assim, eu estou de olho nas magistraturas federais, e Não, aí, principalmente da IF errado. daqui da região, Se da você IF daqui. Está não precisa ter, escutando? não, estou escutando, não precisa ter dúvidas que foi errada a decisão. Por quê? Porque eu entendo o cara não viajar. Você mora em que cidade? Eu moro em Santa Rita, a prova é em João Pessoa. Quanto tempo Santa Rita de para João Pessoa? 20 minutos. Então você mora em João Pessoa. A pessoa que está a 20 minutos da prova não vai fazer a prova, então você está completamente errado, não precisa ter dúvida alguma. Eu entendo a pessoa falar assim, olha, eu me inscrevi no concurso em Curitiba, TJ Paraná, eu vi que eu não ia passar, e aí eu não fui. É caro, é tudo. Agora, pegar o carro, andar 20 minutos e fazer a prova, aí não dá. Então, tá ainda mais querendo magistratura. Então, tá Mas errado. é porque eu estava com um pensamento pessimista em mim que Mas não ia isso dar certo. aí, Aí, mas aí não deu certo,
O que poderia acontecer de pior? Você ir para a prova e ser reprovado. Não fazendo a prova, o que aconteceu? Você foi reprovado. Você vai ter que fazer a prova em outubro, se quiser magistratura. Então, assim, o pior aconteceu. Aí daí eu tomei a decisão, né, de todo jeito fazer esse segundo ENAM. E aí eu estou com uma dúvida no seguinte, com essas questões de índice de reprovação altíssimo nesse primeiro ENAM, essas magistraturas federais, o senhor acredita que poderá sair só após o segundo ENAM ou não? Sairá esse ano ainda mesmo? Não tem nenhuma relação. Eles vão soltar conforme a necessidade do tribunal. Agora já tem candidatos aprovados, eles vão soltar. Mas o seu foco tem que ser o ENAM agora. Outra coisa, professor, essa questão, o senhor acha válido da leitura, como é que eu posso dizer, passiva, eu não sei se é passiva ou ativa, é aquela que você bota para rodar, lê em voz alta, e você fica vendo o texto da lei e escutando ao mesmo tempo o texto da lei. O que é que o senhor acha desse método de estudo? Acho bom, mas não precisa disso, não. Só se você estiver desconcentrado. Se você estiver concentrado, pode ler em voz baixa, só com os olhos. Só com os olhos, né? Não atrapalha muito não, né? E daqui até a prova, a média semanal de questões seriam aquelas 35 questões e Olha, uma carga horária de 30 horas semanais de estudo. acho que 30 horas semanais é espetacular. Considerando a prova do ENAM, que são 80 questões, se você fizer 40 questões por semana, a cada 2 semanas você faz uma prova do ENAM. Então, você faz 2 por mês. Se são 5 meses até a prova, são 10 provas que você vai fazer até lá. Então, pode ir por aí. E baseado nesse primeiro ENAM, o senhor aconselha eu sair desse curso que eu tenho de magistratura federal e migrar para o estadual, porque teoricamente seria Não, mais eu sugiro condizente com você, não, eu sugiro você focar no ENAM. focar no ENAM, né? No ENAM, foque no ENAM. Tá bom, tá ok. Obrigado. Era só isso. Deixa eu... Gente, o horário já explodiu todo. Eu vou atender uma última pessoa, Giovana Pellegrini, e depois, quem tiver dúvidas, pode mandar por e-mail, contato@cpiuris.com.br, que aí eu vou responder. Contato@cpiuris.com.br. Giovana, diga. Bom dia, professor, tudo bem? Obrigada por, por me responder. Deixa eu falar, doutora, professora, eu não sei, né, até se foge um pouquinho do escopo dessa monitoria, mas a minha dúvida é a seguinte, é em relação ao Clube dos Pensadores, porque assim, eu tenho muita vontade de participar, mas ao mesmo tempo, eu como concurseira, eu não sei se meus colegas também sentem isso, eu fico um pouquinho até me sentindo culpada de me dedicar às leituras que não são as técnicas para o concurso. Uhum. Então, eu queria, assim, saber a sua opinião, se dá para conciliar essa vida de concurseiro, né, e ao Uhum. mesmo tempo se dedicar à leitura dos clássicos, por exemplo. Você tem Instagram? Professora, eu não tenho. Eu Você, desativei justamente para não ter é, distrações. se você acha que você tem 15 minutos por dia para a leitura de um clássico, vale a pena fazer. Se você acha que você não tem, não faça. Eu acho que todo mundo tem 15 minutos por dia. Depois do almoço, a pessoa para, senta, é bom para desopilar mesmo, sabe? Mas essa é a resposta que você tem que fazer. Com 15 minutos por dia. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Mas pense em você. Sim, Era tá isso? certo. É isso. Eu só queria saber a sua opinião mesmo. Ah, tá nada. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês. É muito legal, né, a gente poder entrar aqui, tirar as dúvidas. As dúvidas elas vão se repetir, então quem prestou atenção falou, nossa, era essa a minha dúvida, era isso que eu pensei, até tive essa dificuldade, agora eu entendi. Então é muito legal, porque a gente fica mais próximo também, e a ideia é essa. Então é isso, sejam muito bem-vindos, que está todo mundo no curso, a maioria das pessoas já são alunas, então, e alunos, sejam muito bem-vindos ao curso. Quem não é, quem quiser adquirir o passaporte de retas finais, até hoje, ganha o combo de todas as disciplinas isoladas, né? Esse free pass para as disciplinas isoladas. Então,
Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço, um ótimo dia a todos nós. Tchau, tchau, pessoal.